Brasil, o país conservador que é internacionalmente conhecido por ter inventado a mais provocante de todas as depilações pubianas. Às vezes, a vontade de rir, nem que seja de nervoso, é tão grande que a gente não consegue nem parar para analisar do que tá rindo. Um bom exemplo foi esse momento da cobertura da eleição de 2018. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados, mas vamos continuar com a eleição. Merval Pereira tentou chamar a atenção de seus colegas para a figura de Alexandre Frota, o ator pornô e deputado, interessado em temas relacionados à educação e também no combate à pedofilia. Merval foi sumariamente ignorado. É como se as contradições do conservadorismo brasileiro fossem protegidas pelo pudor que a gente tem de apontá-las. Merval parece saber que há um componente freudiano no conservadorismo brasileiro. Essa entrevista com Bolsonaro é a prova disso. Não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Evidente, mas o senhor respeita os homossexuais? Nunca tive problema com homossexual nenhum. Não. Mas você não respeita? Eu tenho certeza até. Mas desculpa aqui, alguém sabe se eu sou gay aqui? Isso não é uma coisa que o senhor fala tanto em beijo hétero e tal, que às vezes o Freud vem a tona. Bolsonaro fala demais em gays. Freud vem à tona. Bolsonaro é liberal, mas só na economia. Ele é um adepto daquilo que a gente chama aqui de Estado mínimo fio dental. Um Estado mínimo mesmo, bem pequenininho, que não consegue cobrir nem a saúde, nem a educação e nem a previdência, mas que pelo menos cobre o seu... Em mais de um momento, a direita brasileira se levantou pregando o liberalismo econômico. Em mais de um momento, a direita brasileira esqueceu dessa pretensão e se voltou ao conservadorismo social. A versão mais nova dessa história é o MBL, o movimento Brasil Livre, que nasceu para pedir liberdade econômica e logo se rendeu à vocação brasileira de fiscalizar a intimidade alheia. Essa necessidade de tutelar os costumes se degenera fácil em ódio contra gays e numa associação fantasiosa, burra e bizarra entre homossexualidade e pedofilia. Assim, as crianças viram a justificativa para que muitos crimes de ódio sejam cometidos. Aquele viadinho, é viadinho agora, pode falar, é uma bicha louca do caralho. O ator pornô preocupado com quem você transa ou deixa de transar é meio esquisito. Ele é a Titiolina brasileira. Quê? Titiolina, atriz pornô, deputada. Nós temos muito que analisar ainda, porque a geração que cresceu vendo a banheira do Gugu nos anos 90 agora aderiu ao conservadorismo. E isso também é esquisito. Mais esquisito ainda é que ninguém aponte as contradições. Merval Pereira pode estar certo quando diz que Freud explica. E o fato dele ter sido ignorado pelos colegas quando tentou apontar que um ator pornô é um dos agentes da tutela de costumes só reafirma a certeza de que a ciência política não é mais suficiente para explicar a vida pública brasileira. Nós precisamos da psicanálise. Vem da psicanálise o conceito de repressão psíquica. Quando esse fenômeno ocorre, nós rejeitamos determinadas representações, ideias, pensamentos, lembranças ou desejos. Tudo isso submerge na negação inconsciente. Quando evitaram falar do ator pornô, os colegas de Merval podem ter passado pelo processo de repressão. E talvez o Brasil inteiro esteja familiarizado com esse processo chamado repressão psíquica. Somos o país da repressão, não apenas no sentido social, mas também no sentido psicanalítico.
Com frequência, o Brasil de 2018 evoca uma versão idealizada da ditadura militar. Só que a ditadura militar também tinha lá suas contradições. De um lado, o conservadorismo social. Do outro lado, as propagandas da Embratur, a empresa brasileira de turismo, que divulgava o Brasil no exterior como um lugar cheio de mulheres sensuais. O Brasil dos anos 60 e 70, apesar do conservadorismo, usava dinheiro público para promover o turismo sexual. 40 anos depois, esse mesmo país vive com medo de uma mamadeira erótica que nunca existiu, vive com medo de um kit gay igualmente inventado. Não é um fenômeno exclusivamente político, é um fenômeno psicanalítico. Talvez, e só talvez, a gente esteja com alguma dificuldade de manter os medos e os desejos reprimidos lá no lugarzinho do subconsciente que a gente reservou para eles. Todos os nossos medos e desejos, todo aquele papo de sexo que os colegas de Merval Pereira preferiram evitar, tudo isso emerge agora junto com uma elite política que entende nossos traseiros como instrumento de suas políticas públicas. Nenhuma figura do novo governo resume melhor essa emergência que a futura ministra Damares Alves. Nessa semana, muita gente riu do relato religioso dela. Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância. E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba, aconteceu algo extraordinário, presta atenção. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão. E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário. Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba. Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba. Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba, eu pensava assim na minha cabeça, eu esqueci o veneno. Não sobe, Jesus. Você não sabe subir em pé de goiaba. Você vai cair. E você vai se machucar. Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe. Jesus é tão poderoso, que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair. Rir disso, ainda que seja de nervoso, pode ser até inevitável para você. Mas não é a reação mais adequada. A história dela envolve uma tentativa de suicídio. Talvez a Damares tenha um trauma. Talvez o passado da Damares ajude a entender o processo de repressão psíquica que a transformou em alguém obcecada pela vida íntima dos outros. Principalmente a vida íntima do velho roqueiro ser gay. O cantor de rock ser gay, aquele senhorzinho de idade já, ele é considerado pansexual. O ser gay já deu entrevistas por aí falando que ele estava apaixonado, que ele estava se relacionando com uma bicicleta. Então, isso é o pansexual. Agora, o senhor veja a minha preocupação. Pansexual é o que se apaixona por tudo e por todos. Quando essa obsessão vira uma causa política, Damares se transforma em uma conservadora como nenhuma outra. A mulher que encontrou Jesus na goiabeira, para espalhar seu pudor pelo mundo, só fala de sexo. Até mesmo outros pastores acham que ela passa do ponto. Infelizmente, tem alguns pastores que dizem que eu faço terrorismo com a igreja. Tem alguns pastores que, infelizmente, dizem que eu assusto a igreja. Com as informações disponíveis, fica parecendo que nós falhamos com a Damares. O Brasil não deu para ela o atendimento médico e o apoio psicológico que ela precisava. Agora, Damares, com seus desejos e medos reprimidos, com seus traumas ainda soterrados no subconsciente, representa um desafio para a sanidade de todos nós. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que alguns temas aqui acabam sendo assim meio polêmicos, mas graças ao meu bom Jesus da goiabeira, o Meteoro conta com gente generosa, que mantém esse canal através de uma campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado Priscila e Luciano, uma professora e um pesquisador, juntos há quase 15 anos. A gente torce pelos próximos 15.
assim como a gente torce por mais ensino e por mais pesquisa. Beijo pros dois!